Segundo, voltando para a Revolução Francesa, acredito que vamos conseguir encerrar aqui. E vamos lá. Bom, o que abre a nossa informação sobre Revolução Francesa? O nosso amigo Eric Hobsbawm, um historiador reconhecidíssimo e autor deste livro aqui, Era das Revoluções, o qual traz no seu interior diversas imagens sobre a realidade francesa da época. E tem um destaque aqui do Luís XVI, que vai ser protagonista aqui de algum momento. Mas o que fala o nosso amigo Eric Hobsbawm? Que ele vai dizer? Ele vai dizer que todos os pontos que dão contexto para a Revolução Francesa, obviamente não nascem com ela, com o que acontece na Revolução Francesa por si só. Eles são uma série de antecedentes. Que antecedentes são esses? Bom, o rei tinha gastos absurdos, então por mais que tinha uma posição das colônias da França muito grande, assim, tinha um rendimento bom, se gastavam mais do que era possível. Então, entre destaque, conflitos desnecessários, como por exemplo a participação da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Foi também um desses fatores para altos gastos. Então, por mais que tinham nas suas colônias altos lucros, ainda era mais gasto do que era necessário. Então, o que começa a acontecer? Se nós temos muitos gastos, que a coroa faz, que a gente já viu na Revolução Puritana, ela faz imposto. E quem que paga imposto? Pois é, gastava muito mais do que se arrecadava, e quem não tinha privilégio, que eram as camadas, principalmente dos camponeses, né, dos chamados, né, sans-culottes. E pensem o seguinte, tem Paris. Paris tinha uma quantidade de gente. A França tinha 3 milhões de camponeses. É um número alto, porém é aproximadamente esse número mesmo. É muita gente, e muita gente que não representa nenhum privilégio e etc. Então tenha em mente isso. Então, constantemente, a burguesia não tinha o privilégio tanto do primeiro estado quanto do segundo estado. Quem era o primeiro estado? O clero. Quem era o segundo estado? A nobreza. E o terceiro estado era todo mundo que sobrou aí. Banqueiro, burguesia, camponês. Então, todos eles eram impostos, de certa forma, a pagar esses impostos para lidar com esses custos absurdos da coroa francesa. Entendem isso? O que acontece? A burguesia é muito menos numerosa, né? Então tenha em mente que esses 3 milhões de camponeses ainda é o grande diferencial. É uma camada muito pobre, então até o mais miserável, com a quantidade de impostos que se eram imposto, né? A quantidade de impostos que era imposto a essa camada social era um absurdo. Então, os mais pobres sempre pagavam a conta. Então, caía sempre sobre o terceiro estado. Mas, obviamente, esses impostos vão prejudicar realmente quem é muito pobre, como, por exemplo, os camponeses. Tivemos um problema muito grave em relação ao pão, que o preço do pão estava um absurdo, a ponto de nem o mais miserável conseguir ter o alimento básico, que era aí o pão. Então, tem uma conta que a renda de um camponês, 50% era para comprar um pão. Então tenho em mente do quanto que estava absurdo. O orçamento dos pobres ficava para comprar metade de comida, geralmente. E às vezes nem o mais miserável, como eu disse, tinha acesso ao alimento básico, principal. Outro problema muito recorrente era o desemprego, que estava muito crescente nas cidades, não só em Paris, mas as consequências vão ser em Paris, mas o desemprego era um problema real em geral, que a coroa tinha que lidar. E com isso começa, a gente tá tudo organizado aí para a gente ter a revolução, né? Tem todas as insatisfações possíveis e piorada aí com novos impostos, porque a coroa gasta mais do que arrecada. Então, houve uma tentativa de se criar uma Assembleia Nacional em 1789 e criar uma nova Constituição. E isso tinha a ver, de certa forma, o objetivo era de, inclusive, que foi convocado os Estados Gerais
da França. E esses estados gerais é uma forma de organização aí, meio que herança até mesmo do feudalismo ainda, é uma herança antiga, esses estados gerais aí. Mas enfim, aí esses foram convocados e o objetivo dessa nova Constituição, como vocês devem imaginar, era justamente aumentar impostos. Então, era o objetivo principal, era aumentar os impostos sobre o terceiro estado, que é justamente, né, quem é essa camada mais pobre, burgueses e etc. Mas principalmente, tenha em mente, eu sei que eles estão na mesma divisão aí, mas os danos não eram iguais. Os pobres viviam em condição miserável ao serem impostos esse tipo de... esse imposto absurdo, só para vocês terem isso em mente. Então, por mais que eles tinham direito por mais que eles eram a maioria, a parte do terceiro estado era a grande camada numerosa do povo francês, eles tinham direito de apenas um voto nessa questão dos estados gerais. Então, obviamente, eles seriam prejudicados. Então, eles vão estar reagindo à formação da Assembleia Nacional, que nesse caso já era, a nobreza queria forçar pagar esses impostos excessivos, e a Assembleia Nacional era uma forma de reação a essa convocação dos impostos. Só que, obviamente, a coroa, com tudo isso, o objetivo era fazer a conta descer goela abaixo. A Assembleia Nacional, com representante ou não, com um voto ou não, o objetivo principal da coroa era reagir a essa Assembleia, com voto ou não, e falar, molecada, vocês vão pagar isso sim. Tenham isso em mente, que o objetivo principal era aumentar imposto mesmo e falar, Assembleia, que bom que vocês se reuniram. Vai fazer nova Constituição? Então assina aí que vocês vão pagar imposto. Basicamente, era isso que a coroa queria. Então, mesmo com essa organização, a reação da coroa, que já havia colocado os estados gerais com o objetivo de resolver o problema financeiro da França, e agora com a Assembleia Nacional, com a galera do terceiro estado, que é tentando negar e tentando brigar de frente com essa convocação para não pagar esses impostos abusivos, em 1789, em julho especificamente, a gente estava falando de maio agora mesmo, em julho especificamente, Paris vai enfrentar diversos conflitos, saques aí, a população vai estar inconformada, vai estar insatisfeita, vai para as ruas, vai acontecer todos os conflitos que eles têm em memória, como por exemplo a queda da Bastilha, acontece aqui, e aí em 1791, após todos esses conflitos violentos, instauram uma nova Constituição francesa. A partir dessa data, como reação a essa nova Constituição, foi limitado os poderes do rei. Então, de certa forma, já foi uma mudança aí, já meio revolucionária. Então, o rei ele muda do Palácio de Versalhes e ele é obrigado a morar em Paris. Então, ele está sendo meio que sobre custódia ali, né? E não pode sair. Então, com esse enfraquecimento da monarquia francesa, a Áustria vai tentar atacar lá, e o rei, que estava em desvantagem, estava de certa forma preso, vai incentivar a Áustria, você ataca mesmo. Então, em algum momento, ele vai tentar fugir, com uma esperança de restaurar o governo absolutista dele, e o Luís XVI, que eu já mostrei uma foto deles aqui para vocês, o Luís XVI, ele vai se ver preso, né, e vai ficar lá em 71, lá em 1791, vai passar preso, e aí, assim, começam novas invasões da Áustria e da Prússia. E aí começa a República do Terror. Teoricamente, o processo revolucionário tinha conseguido instaurar o que seria, né, uma república do regime monárquico absolutista para uma constitucional. Então, a república começa a se organizar e a dividir em dois grupos, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, eles eram radicais e contavam com o apoio das classes mais pobres. Eu preciso dizer que os girondinos, que eram justamente a burguesia, era a camada mais rica. Então eles vão dar um jeito de passar a perna nos jacobinos de alguma forma. Tenha em mente que a imprensa, durante a Revolução Francesa, nessa parte chamada de República do Terror, que todos eram suspeitos de ser uma ameaça para o Estado francês de alguma forma,
a imprensa vai ter uma participação muito grande, vai ter uma influência muito grande nos rumos que isso vai tomar. Então, na época do terror, não é à toa que se chama terror, os jacobinos eles eram violentos e caçavam todo mundo. Então, quem que dá uma ideia de pôr uma guilhotina e começar a matar gente? Um tal de Robespierre. Ele começa a dar uma ideia de, põe uma guilhotina aqui, começa a cortar a cabeça de gente. E aí, chama de terror, porque realmente tinha dias de se decapitar mais de 2.000 pessoas. Então, era realmente um negócio muito louco, era matar gente atrás da outra, assim, e tipo, o dia menor matava 200 pessoas, então matava muita gente. Tenha em mente que, às vezes os números podem parecer exagerados, mas, gente, para dizer que matava muita gente, eles mataram muita gente. Qualquer pessoa suspeita era morta, e tenha em mente que qualquer ameaça ao movimento revolucionário era punido com a morte, e a imprensa tinha esse aspecto de denúncia. Um destaque era o Marat, que tem a arte dele morto, inclusive, tem o quadro dele morto. O Marat, ele era muito doente, vivia sempre numa banheira, tinha um problema de pele, e então ele é assassinado, e com o assassinato dele, o Jean-Paul Marat, morto, dá um problema muito grande na imprensa revolucionária. E aí, justamente, após essa República do Terror ter uma reação meio estranha, tirar também muita gente, os girondinos eles vão tirar a vantagem e justamente eles vão dar um golpe nos jacobinos. Então, os girondinos eles se reúnem, essa parte dos conservadores da burguesia se reúne, eles dão um golpe, instalam um diretório e condenam à morte todos os jacobinos, inclusive o Robespierre, que foi um dos responsáveis por instaurar aí o chamado terror. E aí, o que acontece? Com o diretório montado, tem um jovem militar que destacou nas campanhas militares da França durante esse período, um tal de Napoleão Bonaparte, e ele vai dar um golpe em 1799, conhecido como 18 de Brumário, e vai assumir o controle total do governo francês, inclusive fechando o mesmo diretório que ele ganhou a simpatia eventualmente. Como grande consequência do Napoleão ter conseguido o poder absoluto, ele vai, com suspeitas de se voltar uma crescente revolucionária, até mesmo monarquista, aí, com suspeitas disso, ele vai ser coroado imperador. Ele é imperador, ele vai ter campanhas expansionistas aí do império dele, da França, e o Napoleão Bonaparte vai impor um tal de bloqueio continental. Bloqueio continental esse que influencia diretamente ao nosso país, porque ele deu um bloqueio continental na Inglaterra, qual o nosso país, a nossa metrópole, né, Portugal, era muito próximo. Eles continuaram negociando, quebrando o bloqueio continental de Napoleão, que a única coisa que oferecia uma ameaça para ele era a Inglaterra e a sua armada naval. Inclusive, ele perdeu uma batalha contra eles, e com esse problema aí, da quebra de bloqueio, Napoleão invade Portugal, fazendo com que a família real fuja para o Brasil. Lembrando que uma coisa, só para deixar claro aqui, é uma coisa rápida, a viagem para o Brasil foi premeditada. Então eles sabiam que viajar para o Brasil era uma ótima ideia, eles pensaram muito sobre isso. Não foi só uma fuga, foi um plano, eles tinham isso pensado. Até porque se fosse uma fuga, tinha diversos lugares mais perto que tinham domínio português que eles poderiam ter fugido. Mas o plano, a vinda para o Brasil, foi pensado. Ok, pessoal? Então é isso. Ficou meio grande a aulinha. Não sei se vai dar tempo de nós conseguirmos fazer os exercícios. Caso não conseguirmos, ficar tarde, a gente faz os nossos exercícios na próxima aula. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Foi uma aulinha com muito conteúdo. Então entendo que vocês podem levar um tempo maior para copiar alguma coisa que eu falei, anotar alguma coisa disso tudo. E é isso, pessoal. Então até a nossa próxima aulinha e tchau!